Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Seus pilantrinhas safados. Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando seu botãozinho pra mim. No episódio anterior, o Prota foi pra uma masmorra que estava sendo destruído. E lá tinha uma raiz élfica que é parecida com a sua antiga amiga. E depois de tacar a vara nessa raiz e matar uma pessoa que era apóstolo de gêmeos, eles conseguiram terminar essa missão e foram salvos no final por um lobo e pela Sai, mas agora está indo para sua missão em cadeia por causa da maldição que ele tem. Ele vai ter que ficar 48 horas naquele local no quarto andar e subir de nível. E nesse momento eles decidiram passar o núcleo da raiz élfica para um dos servos do Jean. A natureza da raiz élfica está lentamente despertando em Zabek. A taxa de assimilação é extremamente alta e o Zabek fica todo gritandinho, mas já vem correndo pra cima do Prota, querendo lhe acertar uma porrada. E o Prota pensando, bom, ele era alto sacerdote de Kali em sua vida passada e também tinha um desejo por vingança. Também tem o caso do Jean, então essa reação era bem esperada. Fala, Jean, tu vai ficar só parado aí olhando, meu parceiro, faz alguma coisa. O Jean já pega ele pela cabeça, falando, calma aí, como ousa mostrar suas presas pro seu mestre, hein? Farei com que nunca mais possa fazer uma merda dessa. O Zabek é um membro do clã que o Jean ressuscitou. O corpo do Zabek foi emprestado para o seu renascimento e redistribuiu todos os seus pontos, então deve ter um limite para o quanto ele pode se opor ao Jean nesse momento. Depois de um tempinho, já aparece uma mensagem perguntando se ele quer dar um nome para aquilo. O Prota fala que sim, o nome dele vai ser Raiz Élfica. Já fica lá, o Raiz Élfica todo bravinho, e o Prota falando, bom, aqui diz que você possui a divindade de um deus morto, certo? Para um deus ter você como alto sacerdote, o status divino do deus deve ser bem alto, então por que continua morrendo? Sei que consegue falar agora, então é melhor só falar em alto e bom tom. O Raizel fica falando, por que está querendo saber disso, hein? Fala pra mim. Pronto, fala, bom, porque posso conseguir mais poder, sabe? Eu não tenho um patrono específico ainda. E o Raizel fica perguntando, que? Você não tem um patrono ainda? A não ser que esteja conectado com o horóscopo ou outra coisa, existe uma chance de achar uma luz neste caminho repleto de escuridão absoluta. Fala, antes de tudo ser destruído, havia uma estrela chamada de Crepúsculo dos Deuses. O Prota já vai ficando todo surpresinho, escutando uma coisa dessa. Ele continua, quando ele lutou contra diversas estrelas, incluindo os 12 zodíacos, e eventualmente foi colocado no julgamento de punição divina para morrer. Embora várias estrelas concordaram em levá-lo ao julgamento, algumas foram contras, e uma delas foi ninguém menos que aquela que eu servia, a deusa do abate e destruição. A Kali só falando, Raiz, ele definitivamente é um amigo bobo que me deixou. Ainda assim, ele era um amigo que não deveria ter deixado escapar desse jeito. E o Raiz toda sorandinho, falando, mas você não pode fazer isso. E a Kali dizendo, sei o que você está tentando dizer, mas eu não posso ignorar uma coisa dessa, porque no fim, tudo começou com os 12 zodíacos. Saia agora mesmo. E a Raiz falou que se recusa. Também poderia lutar. Mas a Kali falou que já dispensou todos os sacerdotes, incluindo você. Apenas vai embora. E foi toda caminhadinho, destruindo a passagem. A Raiz fala que não sabe dizer se foi sorte ou azar. Mas a deusa não estava sozinha. Havia outros que escolheram ficar ao seu lado também. Porém, ela nunca me disse quem eram essas pessoas. E não sei como as coisas acabaram para a deusa e seus companheiros. A única coisa que eu sei é que isso deixou várias estrelas zangadas. E com isso, a deusa teve que morrer também. Os deuses que acompanharam também podem ter sofrido um fim inesperado. Desde então, me misturei com o fragmento do mundo quebrado, vagando por aí, até que finalmente abri meus olhos para um lugar transbordando de magia. E o Prota pensando, os 12 zodíacos, esses filhos da puta, todas as coisas ruins que aconteceram com a Kali e os Xerxes têm relação com esses caras. Não importa o quão poderosa a Kali fosse, ela teria sido dominada pelos 12 zodíacos e o horóscopo que dominavam os céus. Eu fui o primeiro a abandoná-los. E ainda assim, eles tentaram salvar a minha vida. Fizeram algo tão ridículo, seus idiotas. Pergunta, qual é o objetivo dela agora? Vingança? O que vai ser? A Raiz fala que isso também, obviamente, mas minha prioridade é a ressurreição da deusa. E o Prota já fica perguntando, uma coisa dessa é realmente possível? A Raiz já fica braba, não importa se não for possível, tudo que importa é que eu tente. Esse é um desejo inevitável e é um dever de um verdadeiro santo.
Os deuses são seres baseados em prudências e lei. Desde que existam crentes que dedicam sua fé e sacerdotes que colhem a divindade, então a ressurreição é realmente possível. É por isso que o submundo não mata deuses ou estrelas, mas os deixa selados. Em teoria, a ressurreição de um deus não é impossível, mas o problema é que é mais fácil falar do que fazer. Assim que o status divino for retirado do seu Deus e ele for quebrado, sua divindade e poderes já eram nesse momento. Fala certo. Sobre a divindade do Deus morto, quanto mais coleta, mais forte vai ficar, certo? A raiz fala que sim. Meu objetivo é juntar divindade suficiente para chegar no nível de um apóstolo. Pode não ter um patrono, mas tenho certeza de que várias estrelas estão interessadas em você. Não pedirei por sua ajuda, mas também não fique no meu caminho. Lidarei com o amanhã por conta própria, já que está atrás de poder. Essa não é uma oferta ruim. Prota fala ótimo. Vou te ajudar até lá. Em troca, deve se submeter completamente a mim. Não tem como fugir de mim mesmo. E não pode fazer nada sem a minha permissão. Então não seria melhor se apoiar em mim e apostar no seu futuro? A Raiz já fica toda surpresa, falando, não tem como escapar mesmo, né? Já começa a ter uma lembrança da sua antiga divindade. E já fica toda chorandinho, falando do 26º ramo da deusa do abate e destruição. Eu saldo você como meu novo mestre. O membro do clã Raiz Élfica se juntou e jurou lealdade com ele. Ele ganhou o direito absoluto de comandar a partir de agora. Prota fala, bom, o direito absoluto de comandar passou para mim, mesmo sendo do clã do Jean, certo? Isso não é desculpa para seu desejo de matar ou seus atos rebeldes, mas agora isso me obriga a ajudá-lo diretamente com seus desejos, hein? O Ser Divino Boa Temporada de Caça está animado pela ideia de ganhar um membro excelente pro clã. E os outros deuses ficam tudo conversadinho. Prota fala, agora me pergunto como os Gêmeos vai reagir. A Raiz Élfica se tornando um membro do meu clã a partir de agora. Uma das faces de Gêmeos fica rindo maliciosamente enquanto te observa a aceitar um traidor que ousou desafiá-lo. O Ser Divino Gêmeos te deu uma nova missão de cenário a partir de agora. Apesar do ressentimento como ele machucou principalmente seu sacerdote-chefe e acolheu um herege que se rebelou contra ele, agora ele quer você, ao invés de ficar indignado. A Raiz Élfica fica lá, toda surpresinha com isso. Os Gêmeos gostaria de fazer uma proposta a partir de agora. Torne-se o apóstolo de Gêmeos. E o Jean pensando, isso é ridículo uma coisa dessa. Se ele aceitar essa proposta, ele vai ter um status maior. Mas se ele recusar, ele vai acabar tendo a morte. A proposta de Gêmeos se espalhou por todo o reino celestial nesse momento. Os 12 zodíacos são as estrelas das estrelas, que lhes deram seitas enormes, até mesmo em Acárdia. Grandes seres conhecidos por serem os mais próximos dos Imperador. E o Prota fica pensando, bom, eu sabia que ia atrair sua atenção algum dia, mas nunca pensei que eles se ofereceriam a um cargo de apóstolo, hein? Me tornando um apóstolo, eu superaria as limitações de um humano num instante, um semideus. Pode até ser bem maior do que os deuses menores. Ficar rindo falando, bom, ele fez uma proposta bem ultrajante, hein? Por ele ter ficado famoso, ele vai ganhando uns pontinhos de fama por causa disso. A Raiz Élfica fica nervosa falando, não acredito, meu novo mestre pode se tornar membro do clã de Gêmeos. Significa que nós estaremos sob o comando dele, mesmo se ressuscitarmos a deusa. Os outros deuses ficam conversando sobre a situação e ficam todos indignados com uma coisa dessa. E o Prota pensando, que psicopata, hein? Ele está cortando todas as conexões só por estarem irritando ele, hein? Ele está quieto até agora, então achei que ele fosse Castor, o irmão mais velho, mas era o Pollux, o irmão mais novo no fim das contas, hein? Quem quer que seja, não tem intenção de ceder. Então como vou responder? Espera só pra ver, hein? Já vai pegando toda uma mascarazinha do seu inventário, falando que pegou aquilo porque achou que seria legal. Deve ser bem importante, hein? Isso concede a ele a divindade de Gêmeos, que recebeu como recompensa a coroa da deusa. O seu rank aumentou de item sagrado para relíquia sagrado. Uma relíquia sagrada que contém a divindade de 2 inimigos incompatíveis, a Kali e Gêmeos. Uma das faces do ser divino de Gêmeos grita, exigindo saber o que ele pensa que vai fazer. O Prota fala, quando o Gêmeo se interessou por ele, Mephistófeles foi o primeiro a reagir violentamente. Fala, vamos testar isso. Fala, você concorda que eu seja tomado de você, grande demônio, hein? Gêmeo já fica nervoso ao perceber o que ele tá tentando. O santuário pálido está abrindo nesse momento. O ser divino, grande demônio que persegue o abismo, ergue a sua cabeça.
Prota fala, como eu esperava, eu estava certo, hein? O Mephistófeles, que diz não estar interessado nos negócios do mundo, está demonstrando um súbito interesse por mim. O ser divino grande demônio que persegue o abismo observa em silêncio uma certa estrela safada. Uma das faces de Gêmeos está meio perplexo com a aparição e uma presença inesperada. Prota fala que nem mesmo Pollux pode agir precipitadamente diante do Mephistófeles, hein? Como pensei, o Mephistófeles definitivamente não é alguém com quem possa brincar, nem mesmo os 12 zodíacos podem agir como querem. O Pollux não gosta muito não da situação e declara guerra a partir de agora. A luz radiante de uma constelação completa ilumina todo o mundo. E o Mephistófeles fica aqui, todo dentuço, com seus dentes para fora. E os dois já ficam numa briga. E ele fica defendendo o Prota com uma barreira. A luz e as trevas estão colidindo ferozmente nesse momento. E o Prota já vai ficando todo nervoso, falando, caramba, só a colisão das energias das duas estrelas é o bastante para fazer a pele formigar. Os canais que tinham sido cortados temporariamente foram restaurados. E a boa temporada de caça mira seu arco em direção a uma constelação com uma cara de brava. E o Prota pensando, caramba, a Bacilg também tá se metendo, hein? Que legal, isso é ótimo. Significa que até a Tiamat, a dragão primordial, está envolvida nisso. Uma das faces de Gêmeos franze a testa com raiva. A outra face do ser divino também consola sua outra face, enquanto diz que ele deveria ter tido mais cuidado no começo. A Tiamat agora está se preparando para entrar em guerra com o Touro, o líder 12 dos zodíacos. Tecnicamente, ela também tem uma rixa com os Gêmeos, hein? Os outros deuses que estavam de olho nele também começam a se preparar para uma possível guerra. Até o tigre fica com os dentes e tudo arreganhado. E o ser divino dragão azul está aposto para essa guerra. E o ser divino Fênix Vermelha também está se preparando para a luta. E o ser divino recinto do Palácio Supremo começa a abrir seus olhos. Eu posso falar, caramba, até mesmo o recinto do Palácio Supremo, uma das 3 estrelas, está aqui, hein? Não importa qual conflito tenha com o horóscopo pelo controle do reino celestial, eles não agiriam assim só por causa do chamado de um mísero monarca do vazio. Será que eles planejam eliminar os figurões do outro lado se tiverem a chance? Os Gêmeos ficam com raiva com essa situação de todos os deuses ficando juntos, e o mais velho fica fazendo até caretinha, e o Prota já vai tirando a máscara falando, finalmente acabou essas coisas, hein? Que pena! Isso poderia ter virado uma grande guerra entre os horóscopos chineses e o horóscopo dos zodíacos. Uma das faces de Gêmeos para por um momento para mostrar antipatia pelo humano que humilhou ele. Já fica todo bravinho e começa a usar sua mãozinha. Essa mão já atravessa por um portal e já vai pegando no ombro do Prota. E o Prota já fica todo nervoso, falando, caramba, me ferrei, que porra é essa? Ele, nesse momento, foi agarrado pelos Gêmeos. O poder divino dele está se espalhando como uma febre. E o Prota já fica nervoso, falando, caramba, que porra é essa? Já começa a pegar fogo por todo o seu corpo. Fala que é impossível para ele suportar o poder divino dos 12 zodíacos com esse corpo. Até a imunidade a 10 mil venenos e a chama do fim são inúteis contra isso. O tigre, submerso em dificuldades, fica com raiva, perguntando que porra é essa? E os Gêmeos fica só respondendo friamente, falando que ele deu um privilégio, mesmo assim o mortal não aceitou. E o Prota continua, todo pegandinho de fogo, todo se tremendo de frio. A outra fase de Gêmeos desaparece após dizer que suportar esse privilégio te dará um talento incrível, mas do contrário, o calor divino vai derreter a sua alma. E o Prota fala, caramba, meu corpo tá pegando fogo. O ser divino, grande demônio do abismo, te encara de cima do seu santuário silenciosamente. E o Prota fica lá, todo tremidinho. E o grande demônio concede a ele um privilégio que está com problemas para ajudá-lo. Já vai saindo todo o fogo que estava no seu corpo, apenas se afastando. E ele ganha um estigma que foi gravado no seu corpo, como se fosse um grande olhão, uma marca do Sasuke. Já vai aparecendo no seu ombro. Ele fica dizendo que assim vai ser mais fácil de ficar observando ele. O santuário do grande demônio vai todo desaparecendinho. E o Jean fica perguntando, mestre, tu tá bem? E o Prota fica lá, falando, caramba, hein? Foi difícil. Um cabo de guerra entre 2 seres cósmicos. Isso está além da minha imaginação. E graças a essa coroa da deusa que conseguiu aguentar por pouco, essa réplica salvou sua vida por estar aprimorada.
A Raiz fica perguntando se ele vai mesmo devolver isso, mesmo sabendo que é muito bom. O Prota fala que é porque eu não estou querendo virar uma árvore parasita, nem quero controlar árvores. Deixe-me cuidar da minha especialidade e vou te deixar cuidar da sua, mas valeu todo o trabalho. Afinal de contas, eu tive um estigma, a marca divina necessária para treinar o meu espírito. Mas para usá-la apropriadamente, vou precisar fazer outras coisas, hein? O ser divino coruja que atravessa o crepúsculo te observa com um olhar de pena e fica perguntando se tem algo que ela pode fazer por ele, já que ele se encontra em cada problema. Convida ele para um jantar, pra dar uma comidinha. E o Prota falando, o quê? Assim do nada? Caramba, tô famoso, hein? E o Jean falando, a partir de agora, você ganhou meu respeito. Um deus tá te chamando pra comer. E o Prota perguntando, ué, o que tu tá querendo dizer com isso, meu nobre? O Jean fala que não acredita que ele recebeu um convite de uma deusa da batalha, escutada em histórias. Não sabia que ele era bom assim. O Prota fala, chega de conversa fiada. Raiz, a partir de agora, ajude o Jean com o covil dos gols. Eu voltarei em breve. Ele aceita o convite da deusa. A Raiz já fica falando, cuide-se lá, hein? E o Jean já fica pedindo por um sorvete pra quando ele voltar. E o Prota perguntando, ué, onde foi que esse cara aprendeu essas coisas, hein? Ele vai entrando no ninho da coruja. A coruja conhecida por derrotar o crepúsculo, cheio de incerteza, e aquela que nos deu a luz da civilização, a deusa militar que abençoou os heróis e guerreiros passando por dificuldades. Com essa reputação, ela não fez nenhuma aparição pública, então por que ela está me chamando para jantar do nada? Já esperava dos deuses tentarem me persuadir assim alguma hora, mas isso é mais cedo do que ele estava prevendo. Além disso, o Mephisto ele não apareceu se importar, mas chamar um mortal para o santuário interfere com o princípio da causa e efeito, então isso pode ter sérias consequências também. Isso mostra o quão grande é esse sinal de aprovação. Mas enfim, eu esperava uma coisa mais chique ou majestosa. Isso é meio diferente do que ele esperava. E essa porta é grande demais. Ele tem que abrir isso por conta própria, mas a porta já vai toda abridinha, toda sozinha. E o cara cabeçudo já fica falando, Senhor Seong, a deusa está à sua espera, por favor, vem entrando. Eles já vão todo caminhandinho, com um cara cabeçudo. Prota fala que é um grande misto de rigorosidade e liberdade. De todos os santuários que ele já visitou, esse com certeza é o melhor de todos. O cabeçudo fala que só pode ir até aqui. A Minerva já fica falando que ele pode entrar, pode vir, parceiro. Assim que o Prota passa pela sala, já tem vários bichos, tudo estranho olhando pra ele. E a Minerva fica falando, então, é um prazer te conhecer, meu parceiro. Como é que você tá? Os outros já ficam olhando pra ele com uma cara toda estranha, todo irritado. Até uma raposa chifruda não gosta dele, fica olhando com cara feia. Prota fala, bom, esses devem ser os heróis que receberam sua bênção. E os membros do clã da deusa são conhecidos como o Exército da Vitória. Eles têm uma presença bem forte, hein? A Minerva já fica falando, pode ir se sentar, é melhor comermos antes que a comida esfrie. Prota fala, obrigado pelo convite. A Minerva fica falando que isso não foi nada demais. Mesmo assim, os membros do clã começam a ficar todo putinho da vida. Até uma coruja não gosta dele também. Nenhum animal gosta do Prota. E o Prota nervoso falando, caramba, todo mundo tá me vigiando, hein? Parece até que eu sou mal. Na sua frente, na hora de comer, duas pessoas já ficam discutindo sobre mana. Quem é o melhor dos dois? E como utilizá-la de uma forma boa. A maguinha fica falando que você tem que juntar a mana na bota. O barbudo falando que você tem que juntar a mana na mão. E poder espalhá-la desse jeito. A maguinha fica toda putinha, falando que já esperava isso. Desse cabeção sem miolo e sem cabeça. E o barbudo falando, que? Falou a nerd, com a cabeça que pode explodir com uma tapa. Os dois ficam tudo brigandinho. E o Prota apenas com a comida na mão, apenas olhando aquilo. E pergunta se tá tudo bem deixar os dois ficarem discutindo desse jeito. Mas fala, caramba, essa comida é boa, hein? Ele comeu a carne com a bênção do espadachim. A força dele aumentou em 0,5. Prota fala, caramba, um aumento permanente de atributo. Que coisa é essa, hein? Todo o seu cansaço e maldição desaparece nesse momento. Ele já fica brilhandinho, falando que todas suas feridas se foram. Não só que conseguiu na Ilha das Gemas Azuis, mas também que estavam na luta de gêmeos, como esperaram da Minerva. Acha que ela queria ajudar pelo menos dessa forma, hein? A Minerva fica falando, bom, eu estava preocupada que não agradaria o seu paladar, mas parece que você gostou, hein? O Prota fica falando que sim, está delicioso. Eu gosto do franguinho com molho. E o Barbudinho falando, capitão, isso já é demais, eu não aguento mais. Te pedi tantas vezes para perguntar com antecedência.
A Minerva já fica falando, eu arranjei esse encontro, então pode perguntar pessoalmente pra ele, Batu. E o Batu todo lá, todo brabandinho, falando que eu já ia fazer isso mesmo. Eu tenho uma pergunta pra você, mero humano. Como esse simples humano do reino inferior ousa ficar na minha frente dessa forma? Vou conseguir minha resposta e dar um jeito nele depois. Pergunta como ele conseguiu reconhecer essa coisa que ele tem. E o Prota fica perguntando, do que você tá falando? Como assim essa coisa? E o Batu dizendo que mais seria. É claro que eu estou falando da espada demoníaca. Por fora parece uma simples espada de bronze ou algum tipo de lixo. Mas você agiu como se já soubesse que era espada demoníaca. Como diabos você saber de uma coisa dessa? E o Prota pergunta, porque tu quer saber da minha vida, tu não tá curioso demais não, parceiro? E o Batu falou, é claro que é porque nós também temos uma. Já ouviu falar da espada guia? E o Prota pensando, bom, por que diabos ele está usando nós pra si mesmo, hein? Esse cara fala estranho. E que merda espada guia? Assim que fala esse nome, o seu corpo já fica todo brilhantinho. Fala que a sua espada demoníaca começou a reagir. Significa que ele não está mentindo. Ele descobriu uma nova missão secreta. Os segredos de Yezin. A espada demoníaca acabou de detectar a energia da sua espada irmã, a espada guia. O Prota já fica dizendo que nunca pensou que encontraria uma pista sobre a missão oculta num lugar desses, hein? A Minerva fica dizendo, bom, você não parece conhecer o ninho da coruja em termos simples. O ninho possui um arsenal e os membros compartilham e emprestam essas armas conforme a sua necessidade. Recompensas de masmorras, espólios de wards e sobreprodutos são todas posses do ninho. E entre eles Batu foi o que mais contribuiu ao achar a espada guia. Prota fala, entendo. Não há nada estranho em Minerva possuir uma grande espada como a espada guia. Considerando seu status e reputação, seria estranho se ela não tivesse uma. A Minerva fala que o Batu passou maus bocados para achar a espada guia, mas você conseguiu encontrar a espada demoníaca só de olhar para ela. Parece que adquiriu algum tipo de rivalidade com você. E o Batu fala, capitão, como pode chamar esse moleque de meu rival, hein? A Minerva fala que é melhor ele parar com essa conversa. Isso não te faria menos observador que esse moleque, se for comparar assim. E o Batu todo brabo, falando, como você conseguiu aquilo? Você tem um segredo, uma habilidade, ou um traço único, ou algum privilégio ou talento? O Prota fala, bom, eu só vi. E o Batu fica todo nervoso, falando, o quê? Como assim, parceiro? O Prota fala que disse que simplesmente foi capaz de vê-la, mas fica pensando que não pode dizer que foi graças à sua experiência como rei das armas, no seu tempo de crepúsculo dos deuses, certo? E o Batu todo bravo, falando, maldito, desgraçado, talentoso, merdinha irritante, que diabos de resposta é essa? A Minerva fica falando, basta, não tem mais por que continuar questionando, então pode parar. Agora eu tenho uma pergunta. Lembra do argumento deles agora há pouco? Prota fala quer dizer discussão sobre a eficácia da habilidade de corte que eu usei, certo? Alguma coisa sobre como o lutador corpo a corpo deve usar sua mana contra o oponente de longa distância. A Minerva fala, certo, você ouviu tudo, hein? Batu fica dizendo, bom, você tem que espalhar a magia para formar um escudo, focar na defesa, esperar sua chance e quando o inimigo fraquejar, usar o corte de uma vez por todas. E a maguinha falando, mais um monte de merda você tá dizendo, hein? Vai acabar exausto se usar tanta mana desse jeito. O melhor é reduzir a área de liberação da mana e melhorar a nitidez do corte. Precisão pode ser alcançada ao transformar a forma do corte em um espiral, assim aumentando sua área. E o Prota fica falando, bom, corte é uma técnica que reúne energia mágica para acabar com inimigos de longe, já que isso também é relevante para a calamidade do tigre e a garra do monarca da montanha negra. Esse assunto também é interessante para mim. A Minerva fica falando, bom, posso saber o que acha dessa questão, hein, meu parceiro? E o Batu perguntando, vai pedir mesmo opinião pro mero mortal, tem certeza disso? E o Pro tá pensando, bom, ela está me testando, hein? Então, ela está incitando o espírito competitivo dos membros do clã, enquanto testa minha habilidade. Ela me deu uma boa refeição, então tenho que responder de acordo. Prota fala que todos os dois estão errados. Vocês não estão certos, meus parceiros. A forma básica do corte está em sua aura, certo? Então tudo que precisa fazer é simplesmente modelar a aura para que atinja o seu oponente. E o Batu falando, é fácil falar, eu quero ver tu fazer. A Minerva pergunta se ele pode mostrar. Prota fala, bom, já começa a ficar todo concentradinho da sua mana na mão. E a maguinha perguntando, o que é isso? Ele materializou a aura em esferas, como é que faz isso? Você disse que virou um jogador há alguns meses, hein? Eu passei quase 3 anos para aperfeiçoar isso. E ainda assim, todos me chamaram de gênio naquele dia.
O Prota continua lá, fazendo várias bolinhas, tudo reunidas, e já começa a fazer elas ficarem de formato diferente, e concentra tudo na sua mão, e faz o corte, destruindo metade de uma parede toda, e fica só apontando. E aí, o que vocês acharam, hein? Todo mundo já vai ficando de boca aberta, tudo assustado com aquilo, falando que nunca tinham visto mana ser usada assim antes. Como é possível manipulá-la dessa forma? Isso também não pareceu uma habilidade. Por acaso ele separa do espaço para garantir que só atingirá o alvo? Teleporte, buraco de minhoca. Quanta viagem é essa coisa, hein? A Minerva já fica falando, caramba, acho que isso explica como ele consegue reconhecer a espada demoníaca, hein? Ainda tem mais alguma pergunta para ele, Batu? E o Batu lá, todo nervosinho, falou, não, eu não tenho mais nenhuma não. Depois disso, ela já vai levando ele pro arsenal, falando pra ele dar uma boa olhada em sua volta. Prota fala que isso é incrível, ela tem tantas armas e relíquias divinas. A Minerva fica perguntando se ele gostou de alguma coisa, está disposta a dar uma delas se ele quiser. Essa é a teia da aranha, que conseguiu apostando com uma Aracne. E também tem esse escudo de Aegis, que usou na luta contra a Medusa. Ele pode ficar. Prota fala que cada um deles é um tesouro, que ofuscaria a visão de qualquer um aqui. Alguém valioso apareceu depois de um tempo. Quer ficar comigo? É que o escudo fala. As outras armas já ficam falando, me pegue agora, fique me pegandinho. E o Prota fala, bom, talvez seja o conhecimento que conseguiu do espadachim mestre e lanceiro mestre, mas consegue ouvir claramente os pensamentos das relíquias divinas. Mas começa a escutar outra voz, falando que está aqui, eu estou aqui. É a espada guia, apenas falando com ele com uma aura toda maligna. Prota fala que a sua espada está reagindo, com certeza é ela ali. A espada guia já fica dizendo, amigo, eu estou aqui, me pegue. Ele descobriu a espada guia, a espada demoníaca quer ficar mais próxima da sua amiguinha. E a espada guia fica lá brilhando, perguntando o que está fazendo. Vem me pegar agora mesmo. E o Prota pensando, a espada lendária que torna aquele que empunhar num rei. Não me admira que dizem que os 9 grandes deuses já atraem por ela. É quase como se estivesse me apressando para fazer alguma coisa. E a Minerva fica falando que pode dar ela se ele quiser. É claro que seria difícil te entregar completamente, já que os membros do clã seriam contra, mas emprestar definitivamente é possível. Aegis, Palas, Tridente, apenas diga um nome e te emprestarei tudo o que você quiser. Qualquer uma delas é mais do que suficiente para nenhum humano te derrotar. E o Prota só fala, não, obrigado, eu vou recusar a sua oferta. A Minerva fica perguntando por quê. Tem certeza que qualquer uma delas seriam de grande ajuda para você. O Prota fala que é verdade, mas nada vem de graça nesse mundo, eu tenho certeza disso. E a Minerva pensando, já esperava que ele não seria facilmente persuadido por simples prazeres. Mas se quisesse esquivar de uma armadilha óbvia, fingindo inocência, que cruel, hein? Prota fala que aprender o fato que a espada guia é unicamente importante aqui. Enquanto a Minerva me quiser, sempre terá a chance de pegar essa espada. Fala, tirando isso, eu tenho uma pergunta pra você. Sabe por que o Mephistófeles está tão obcecado comigo? Pode falar pra mim? A Minerva fala que na verdade já esperava essa pergunta. No momento que te convidei para o santuário, pode-se dizer que a razão para te convidar pra cá é porque tinha que te contar algo sobre essa questão. Você é extremamente parecido com uma pessoa, aquele que Mephistófeles tem procurado por muito tempo. E o Prota tá perguntando, aquele que Mephistófeles tem procurado, quem será que era? A Minerva fala que ele é bem familiar com a morte e gosta de brincar livremente com fogo. Ele é sombrio, quase mais sombrio que a própria escuridão, com um talento nato para a luta. Prota fica se perguntando se ela está se referindo a quando ele foi o crepúsculo dos deuses, mas nunca se envolveu com Mephistófeles naquela época. A Minerva fala que ele é muito parecido com o Abismo, é por isso que é inevitável atrair a atenção do Mephistófeles. E o Prota se perguntando, Abismo? O nome divino de Mephistófeles é grande demônio que persegue o Abismo. Isso tem alguma conexão com esse abismo que ela disse, certo? Deve ser por isso que ele testou ele no primeiro andar. E o Prota fica perguntando, quem diabos é esse cara? A Minerva tenta falar o seu nome, mas ela não consegue, é bloqueado pelo sistema. Fala como pensava, censuraram o nome. Mas enfim, um cara desse já existiu. E o Prota tá pensando, bom, quase no acaso do sistema interferindo com o conhecimento dos outros. Ou precisa de uma grande quantidade de casualidade para saber quem era esse cara que a Minerva mencionou, ou precisa conseguir o direito de encontrá-lo primeiro. Significa que sua existência é tão imensa que um princípio da causa é diferente para ele.
o abismo que é conhecido como fragmento do universo, diante do tempo começar. Como diabos, aquilo se parece comigo? Nunca pensei que as coisas que achou que seriam inúteis na sua vida passada, como o crepúsculo dos deuses, voltariam para lhe assombrar. Se eu restaurar minha conexão com o submundo e perguntar direto ao rei do submundo, posso conseguir uma ideia vaga. Fala que isso é bem difícil, hein? A Minerva manda ele não se preocupar tanto, só precisa seguir seu próprio caminho, mas pode dizer uma coisa com certeza: você é fundamentalmente diferente dele. E o Pro tá pensando, como assim? O que ela quis dizer com isso? E a Minerva fica perguntando se tem algum problema. Ele ficou todo sério do nada. O Pro fala que não, agora há pouco sentiu alguma coisa. E realmente, no meio deles, já vai aparecendo um grande círculozinho. E o cabeçudo já vem correndo falando: deusa, um inimigo apareceu, estamos sendo atacados. Por conta disso, o lado de fora está uma bagunça. E o Pro tá pensando, bom, o Ninho da Coruja é claramente o território governado por Minerva, que possui um grande poder e status divino no Olimpo. Alguém invadiu a terra proibida do paraíso, onde nunca se deve entrar. Que porra é essa? Conforme o dia Eros chega ao fim, a noite lentamente desperta sobre o céu. Estrelas que estavam ocultas na escuridão começam a ficar brilhando. Uma constelação vai aparecendo nesse momentinho. É os gêmeos, já vem todo vindo, falando que está tentando chegar no santuário do Ninho da Coruja. Já vem com a boca toda lambidinho do seu beiço. Todo mundo já tá do lado de fora, apenas olhando aquilo. A Minerva já vem toda correndinho, toda nervosa. O ser divino de gêmeos continua tentando se aproximar, fazendo um grande brilhozinho no céu. A invasão está começando nesse momento. A Minerva fica muito puta, falando: como tu ousa, seu desgraçado? Você deve estar aqui querendo descontar sua raiva, né, seu maldito? Você tem tanto medo do Mephistophele que ousa invadir o meu santuário e tenta roubar o meu convidado. O escudo de Polias se abre e cobre todo o santuário. Como ele ousa menosprezar a mim, Minerva, a grande deusa do Olimpo? Os dois seres divinos começam uma luta pelo território e o mecanismo de defesa é ativado nesse momento. Várias explosãozinhas já começam, porque os dois poderes ficam em conflito. E o cabeçudo falando: assumam suas posições. Assim que a barreira cair, os membros do clã Castor vão aparecer nesse momento. Ajudem a deusa. A Minerva já fica falando: Serena, precisamos enviar o Seong de volta ao reino inferior. Como está o nosso teleporte, hein? A Serena já fica dizendo que do lado de fora está completamente bloqueado pela luz estelar. Agora então vai programar as coordenadas, pode demorar um pouco. A Minerva fica falando: esses ratos nem fariam pio se a divindade mestra estivesse aqui. Eles planejaram tudo, hein? Castor, seu maldito. Como um cão que cheira o rabo de uma estrela pálida ousa arreganhar as presas contra mim, hein, maldito? E o Castor falando: Minerva, você está horrível para alguém que é considerada a deusa da guerra, hein? Não sei quem está cheirando o rabo de quem aqui. Depois de você, vai ser a estrela pálida que vai tomar um pau. Nós seremos únicos a brilhar na grande noite. Caia no sono, deusa velha Hera. Toma, já mete um socão. Ele falha no seu primeiro ataquezinho, mas ele está tentando descer nesse momento e quase conseguiu. O punho divino de ferro vai aparecendo e fazendo um rombo no céu. Agora a sua hora já vai toda passandinho. E ele já fica falando: vão, meu exército divino Narfara, ataquem agora mesmo. A Minerva já fica falando: a tribo Torone, meu exército, ataquem os de frente. Todo mundo pra cima, o seu exército já vai tudo pulandinho, com ela no meio. E a luta já vai começando, porrada dos dois lados. E o Castor fica lá de cima, apenas olhandinho. E o Pro tá dizendo: bom, tem alguma coisa estranha, hein? Ele já vai ativando sua habilidade de sentido bestial, se espalhando por todo o local. Fala que aqueles dois gêmeos nunca começariam uma guerra tão abruptamente desse jeito. Esses caras não começam guerra se não tiverem certeza de vitórias. O envolvimento de gêmeos num grande incidente que poderia causar uma grande guerra entre o Olimpo e o horóscopo significa que isso não é só por raiva ou retaliação. Quer dizer que eles têm certeza da vitória absoluta. Além disso, não consegue ver o Pollux em nenhum lugar por aqui. Os dois são chamados de gêmeos porque estão sempre juntos quando fazem algo grande. A Minerva fica lá: venham minhas crianças, todos atacadinho. Já começa a ficar no seu modo de batalha, toda pronta, com a sua grande lança na mão. E o Prota já começa a escutar mais uma vez a espada falando com ele, pedindo para ser levada. Já vai olhando para trás todo surpresinho, e atrás dele já tá lá o Batu, todo com a espada na mão, falando: morra, toma esse ataque aqui, sua maldita.
já vai lá todo usando o poder da espada, fazendo uma grande aura negra. E o ataque já vai indo na deusa, e o pessoal já fica falando pra ela sair da frente. E a Minerva já fica toda olhandinha pra trás. O Prota fala que aquilo foi um ataque contra a deusa Minerva. Com as minhas habilidades eu não vou conseguir bloquear. Terei que usar um poder diferente de fora para refletir esse golpe. E o Batu falou, sai da frente, seu malandro desgraçado. O Prota já vai usando o poder que ganhou dos Gêmeos e do Mephistoles também. O Estigma já vai todo ativadinho, fazendo ele ficar brilhando. Fala que vai usar essas duas divindades para combater essa força que está vindo. Já fica lá, todo defendidinho, todo brilhante. Começa a uma luta contra ele e o poder da espada. Fala que vai liberar tudo com apenas um corte e refletir esse ataque. A habilidade da primeira garra do Monarca da Montanha Negra começa a explodir. Ele consegue quebrar aquele ataque, defendendo a deusa desse jeito. O Batu fica puto, falando Seong, seu desgraçado. E o Prota já fica todo cansado com seu poder mágico abaixo de 30%. Fala que nunca mais vai fazer uma merda dessa de novo. A Minerva fica perguntando, o que diabos tu tá fazendo, Batu? Tá pagando de doido, seu maluco? Já manda um golpe nele de choque. E ele fica lá todo gritandinho. E ele fica falando, é o Estigma, hein? Ele neutralizou meu corte de divindade, compensou a diferença com o poder da estrela falida. Que porra é essa? Um simples mortal usando dois poderes divinos com tanta precisão, hein? Você é um gênio, seu desgraçado. Todo putinho da vida. E o Prota já fica nervoso, um cara, um Pollux. Estava disfarçado como membro do clã da Minerva. Que merda é essa? Como isso aconteceu? O Pollux já fica falando que achou que era estupidez do seu irmão mais velho quando ele mostrou interesse. Mas acho que não precisava nem pensar desse jeito. Já era impossível te eliminar usando esse fantoche mesmo. E a Minerva falando, Pollux, seu maldito. E o Pollux todo brabo falando, Seong, vinha pra cima de mim. E já agarra o Prota com uma grande mãozona. E em cima dele já tem lá um gigante todo estranho e todo feião. A Minerva já vem com um golpe falando, seu maldito, tu não tá me vendo aqui não é? E já corta o braço dele fora, usando a sua lança que parece uma espada. Falando quanto mais pretende me enganar, seu maldito, hein? Desde quando você está se escondendo entre o meu clã? O Pollux fala, não sei dizer. Tem algum motivo pra eu te contar essas coisas, sua bestada? A Minerva fica puta, falando que se ele não abrir a boca, vai cortar lá fora, assim ela vai ficar sempre aberta. O Pollux manda ela tentar sorte, se ela conseguir, vem pra cima sua obesa velha. O Prota fica apenas olhando a batalha entre aqueles dois seres divinos. Os dois já ficam lá, tudo encaradinho um com o outro, fazendo uma grande explosão de poder divino. O Prota já fica lá no meio, sem entender o que tá acontecendo, falando, caramba, a energia saindo daqueles dois torna difícil me manter em pé nesse local. Um símbolo já vai aparecendo debaixo do seu corpo. Ele recebeu a bênção da deusa nesse momento. A Serena já vem perguntando se ele tá bem, como é que tá aí? O Prota fala que tá bem por outro lado, por minha culpa as coisas ficaram desse jeito. A Serena fala, por sua culpa? Até parece. O problema aqui são esses desgraçados que fizeram uma merda dessa. Enfim, foi divertido. A gente vai ver você de novo se a gente tiver uma chance. Devido ao longo caminho até as coordenadas, você vai precisar de 5 segundos para deixar o ninho da coruja. O tempo já vai todo contadinho. Uma das faces de Gêmeos está tentando capturar o jogador nesse momento e já vem com a sua mão toda esticadinha para tentar pegar ele. E o Prota falando, caramba, essas malditas pestes não me deixam. Não acredito que fizeram essa merda só pra tentar me capturar. Precisa ferrar com ele de algum jeito ou de outro. Que tal se eu usar o poder da escuridão total, hein? Mesmo que aquele corte tenha sugado toda a minha energia, ainda tem escuridão no meu corpo. A habilidade que mais preocupa Gêmeos. A Minerva disse que aquele que Mephistoles está procurando é parecido comigo de várias formas. Então acha que a escuridão total deve ser tão parecida quanto, hein? Já vai desbloqueando outro benefício do tigre com dificuldade. A habilidade sentido bestial virou autoridade caminho da besta demoníaca. O seu poder já vai tudo evoluindo. Ele despertou um novo uso do estigma. Escuridão total foi desbloqueada nesse momento. Chamas estão acendendo na escuridão. Ele já fica todo transformado. E a visão do inferno foi aberta. E o Pollux falou que não pode ser aquilo. Como um mortal consegue fazer uma coisa dessa e desbloquear a escuridão total? E o Castor falando, o que é isso? Eu tenho certeza que a estrela pálida não tem tempo para ajudá-lo.
E a Minerva dizendo, como você ousa ficar distraído na minha frente? Que coragem patética, hein? Ela já vai liberando o seu feixe do tridente comprido e metendo seu golpezinho. Nesse momento, vai acertando o bracinho do Castor, que tava todo distraído. Ele já fica gritando, falando, ai, doeu, Minerva, não faz isso não. E o Prota já tá lá, apenas liberando toda a sua escuridão. O Prota já fica falando, é o fim. Venha pra mim. O nome da raiz foi mudado e várias raízes já começam a aparecer nas suas costas. E uma raiz esperta, toda carioca, já vai pegando a espada. E o Prota só fica dizendo, não só vocês vieram se despedir pessoalmente, como também me deram um presente desses. O tempo de espera acabou. Ele vai voltando para o covil dos gols. Fala, vou garantir de usar bem a espada guia que vocês dois me deram, seus idiotas. Os dois já ficam lá gritando, falando, não, a gente foi tapeado por esse vagabundo. Assim que já vai chegando lá, o Jean já fica dizendo que ele realizou um feito incrível, hein, mestre? Você é muito louco. E o Prota só fica rindo, falando, eu consegui, eu ferrei os gêmeos de jeito dessa vez, hein? Os gêmeos ficam puto com raiva, tudo miando. O Prota fala, tão barulhento, hein? Às vezes essas mensagens estão muito chatas. E o Jean falando, bom, você basicamente virou inimigo dos 12 zodíacos. Não se sente ameaçado por causa disso? E o Prota fica falando que não. Inimigos, até parece, acha mesmo que eles vão me ver dessa forma. É mais provável que fiquem interessados em mim. Vários deuses já começam a ficar prestando atenção nele por causa do que ele fez. Muitas constelações começam a ficar olhando pra ele a partir de agora. E o Jean falando, caramba, além do número de deuses e constelações que ofereceram patrocínio, 19 das constelações ofereceram a posição de apóstolo, hein? Que bagulho doido. E o Prota fica falando, Elfim, cadê ela? O Elfim já tá com ela na mão, falando, tá aqui, ó. E o Prota só fica rindo, falando, você fez bem. Muito bom, garoto. E o Elfim dizendo, se eu seguir esse cara, talvez eu consiga ressuscitar a minha deusa de novo. Eu ficar dizendo que vai seguir o seu novo mestre incondicionalmente. Não vai recusar nada do que ele fale pra ele. Sabia que a sua coragem era incomparável com a de uma pessoa comum, mas isso é passar dos limites, hein? Mas espera aí, quem liga pra uma coisa dessa? Prota fala que sente ótimo segurando essa espada na mão. Essa é a espada guia. Ela tem vários poderzinhos, mas fala que ainda não pode usá-la, porque ela é muito forte. Ela estava muito agitada nas mãos do Pollux, mas agora está muito calminha, hein? Ela está testando um novo dono. Ela parece bem cautelosa. Ele possui 2 espadas renomadas agora. Ele ganhou direitos parciais de usar a espada guia. Ela fica toda menorzinha. A nova opção Tempestade Sangrenta foi adicionada à espada demoníaca. E o Prota fala, bom, Tempestade Sangrenta, hein? Uma habilidade que usa o sangue absorvido para criar fogo. Só de segurar a espada guia já me ajudou a progredir esse tanto. Me pergunto como será quando ela me reconhecer como seu dono. Agora estou começando a ficar ansioso sobre como seria usar a ressonância da espada gêmeas com a espada divina, hein? Já fica lá. Todo vendo que a espada do dragão tá se vibrando. Prota fala que ela deve sentir solitária, já que são só números de espada que vai aumentando. Melhor eu mostrar minha habilidade se quiser ser reconhecido como dono, certo? Ele tem 3 horas e 11 minutos segundo o restante no local. O Jean fala que enquanto o dono estava no ninho da coruja, o Elfim e ele tomaram o 4º andar inteiro, mas a partir do 5º não vai ser fácil de atravessar, porque a partir daqui é o território do líder Gol. Prota fala, bom, o líder Gol, hein? O assassino que usou magia de sangue no Gol, devorador de humanos, para evoluir e se tornar um Gol superior. Enquanto o assassino Casmin só era bom com habilidades físicas, o líder Gol possui habilidades inatas que vêm do seu sangue. O líder Gol que eles viram de vez em quando no 3º e no 4º andar eram bem fortes. Eles devem ter se adaptado a esse lugar para sobreviverem. É por isso que tem muito desses caras. Fala que pode entender o porquê de dizer que não será fácil a partir daqui. O Jean fala que além disso, a área depois daqui tem muitos clãs de sangue que usam magia de sangue. E o Prota perguntando, clã de sangue? Como assim? O Jean fala que o líder Gol cria vários grupos chamados clã de sangue, cada um com sua especialidade, cada um é diferente, eles teriam que ser todos enfrentados de maneiras diferentes. Prota fala, bom, vendo como sabe bastante, você deve ter tentado virar um líder Gol também, né? O Jean fala que teria que enfrentar esses desgraçados algum dia. Eu não me fortaleci esse tempo todo, porra nada, meu parceiro. Prota fala, sabe de alguma coisa do Layout da força ou algo assim? O Jean fala que não, mesmo as informações que ele juntou antes seriam inúteis nesse lugar competitivo.
com batalhas constantes. O Prota fala que parece bastante animado, hein, pra alguém que está indo pra um lugar desses. O exército dele pode não ser tão grande quanto antes, mas a força foi multiplicada várias vezes, então ele deve estar confiante, diferente daquela vez com os assassinos Kasmi, hein? Fala, então terei que capturar alguém para interrogar. Parece que tem um alvo vindo até nós. O Jean fala que eles são o exército do clã de sangue, da vergonha. Eles são conhecidos por sua ótima mobilidade. Na frente deles já vem vários monstrinhos, tudo subindo em vários monstros chifudos. E o Prota falando, é mesmo, é? Eles são rápidos e já vai todo pulandinho. Falando já que ele conhece, eles não devem ser peixe pequeno do quinto andar. Deve conseguir várias informações que só eles têm. Começando agora, vai confirmar as habilidades do Elfin, além dos efeitos da espada guia. Em outro local, o pessoal fica perguntando como tá o Sr. Wolf. E fica dizendo que o Seong concordou em aceitar a sua visitinha. E o lobo só dizendo, eu esperei por 4 dias por isso, hein? Estava me perguntando quanto tempo mais teria que ficar obrigado a esperar por isso. Pergunta se tem mais alguma coisa que ela queira dizer. A empregadinha fala que pode pedir o autógrafo dele se não tiver problema. O lobo fala que não será um problema. Uma mocinha linda que está pedindo seria uma honra por isso. Fala qual é o problema dela, porque ela ficou daquele jeito, hein? A Sai fica perguntando se as palavras deles não são antiquadas demais. O lobo fala que cresceu numa casa antiga, então é difícil de mudar seus hábitos. E botando isso de lado, parece que finalmente vamos conhecê-lo, hein? Com sorte, ele vai valer a espera. A Sai pergunta se ele já não confirmou isso na masmorra. O lobo fala que não conseguiu dar uma boa olhada nele naquela hora. É por isso que seria difícil dizer que tipo de pessoa ele é. Bem, a gente só viu um lado dele. Ainda assim seria ótimo se ele atendesse a nossa expectativa do que ele mostrou antes. A Sai fala que ele foi incrível, apesar de só ter visto aquilo de longe. A visão dele cortando a árvore parasita e o sacerdote de gêmeos fez ele parecer um mensageiro de Deus das velhas lendas, hein? E pensar que alguém assim ainda não é um rank, mas até isso é a vontade da deusa, só precisa torcer por ele. Eles já vão entrando no quartinho e o lobo fica dizendo que finalmente se encontraram, hein? É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Joaquim, mas pode me chamar de Lobo. Prota fala que eu sou o Seong. Ouvi dizer que esperou bastante, hein? O lobo fala que tá tudo bem. Tem certeza que ainda está se recuperando daquela ferida. Eu que me desculpo por te forçar a se encontrar com a gente. E o seu inglês é muito bom, hein? Ele é exatamente como eu esperava, hein? Suas palavras têm peso e seus olhos são cheios de poder. Uma grande árvore, com certeza. Ele é a pessoa que busca a verdade, beleza e o bem que os Illuminates estavam procurando. Fala, você está preparado para ser liberado, hein? O Prota fala que sim, e eu tenho planos de ir no exterior também. O lobo fala que ele parece estar bem, como esperado da grande estrela do Cantigue Branco, hein? Vou direto ao ponto, Sr. Seong. Recebemos um oráculo da deusa. Por favor, se torne o líder dos Illuminates. 4 dias depois, o pessoal já tá tudo no carrinho, com o Jin perguntando como ele pode deixar o destino da vida deles naquele negócio de ferro. O Prota fala que ele já cortou monstros em pedacinhos. Seguindo essa lógica, ele está com medo de como um avião voa, A espada dele está aumentando cada vez sua afinidade com ele, brincando com ela. Fica dizendo que ela é bem difícil de se lidar, hein? Que espada safada. Ela mostrou uma habilidade boa, como esperado da espada renomada no Covil dos Gol. Mas criar dignidade e aumentar a governança também são bem úteis. Só de colocar energia mágica conseguiu pressionar os inimigos. O problema é que isso tudo, só me falando para aumentar a afinidade, é meio sem graça para uma relíquia sagrada. É por causa da lenda do símbolo do rei. Ela acha que tudo que eu faço é garantido também. Mas a raspada continua recusando a reconhecer ele como dono. E o Prota fica se perguntando se só deveria quebrar essa merda logo. Mas fala que não, ele não é mais o crepúsculo do deus, senão teria feito isso. Só precisa de mais tempo para ser aceito como dono dela. Mas se essa coisa não me aceitar logo, vou parti-la em pedacinhos ou jogá-la na lava para ser reforjada. A Minerva é bem generosa, ela poderia ter pedido a espada guia de volta, mas ela me deixou ficar com ela. Além disso, me deu até um oráculo, hein? Aí voltamos pro momento antes. Do Prota falando, resposta divina, o que é isso? O lobo fala que é isso mesmo. Até agora, as respostas divinas eram cheias de metáforas e figuras de linguagens difíceis de serem interpretadas, mas dessa vez foi diferente. Essa resposta divina foi claramente direcionada a você, Sr. Seong. Leve contigo o que é seu. Este é o único presente que posso dar
como amiga. Futuramente eu também sempre estarei com você. Foi o que ela disse, que ela está sempre perto de você. Não significa que a deusa quer ser a sua aliada mais próxima, alguém que possa ficar ao lado dela e entender sua vontade como ninguém e espalhar sua palavra na terra. Em outras palavras, um líder, um apóstolo para nos liderar. Senhor Seong, é a vontade da deusa que você nos lidere, os pobres incompetentes. E o Pro tá pensando, amiga, significa que ela pensa em mim como um companheiro que ferrou os gêmeos, aqueles que macularam o santuário, hein? Os deuses estrelas que eu conheço nunca chamariam um mortal de amigo por medo de diminuir sua dignidade. Acho que entende o porquê da Minerva ser respeitada e venerada por diversos crentes. É uma sensação estranha, mas revigorante, mas acha que ele entendeu essa palavra de um jeito completamente diferente, hein? E o lobo aqui, todo com os olhos brilhando, dizendo que não parece que ele vai desistir. Acho que não importa o que diga, ele vai grudar em mim, que nem chiclete. Um homem de meia idade desse agarrando em mim, nem quero pensar numa coisa dessas. Fala que antes de mais nada, não tem problema você tomar uma decisão dessa sozinho. Ainda nem me juntei ao seu clã, se fizerem de mim o seu líder, tenho certeza que terá uma retaliação interna. Não tem como os membros mais velhos deixarem um novato como eu em paz. Os Illuminatis não têm um único líder, eles são comandados por um grupo chamado de Conselho dos Anciões. Então tem certeza que tem diversos interesses em jogo nisso. Fala que mesmo que a vontade de Deus tenha vindo de cima, os Illuminati devem ter suas próprias regras e ordens. Não é fácil dizer que eu não seria bem-vindo lá, certo? O lobo fala que não foi ele que recebeu a resposta divina, o Parthenon a recebeu diretamente também. Não importa o que os inúteis fiquem cochichando, eles não se atreveriam a nos ferir, já que é a vontade da deusa, ninguém pode fazer nada contra. Prota fala, mesmo detendo o título de duque num clã de rank alto, parece que ele tem muito poder, hein? Não tem intenção de conquistar os Illuminatis, mas não faz mal se aliar com uma força dessa escala. Fala que já está bem satisfeito com a sua posição atual. Desculpa, mas terei que rejeitar a sua oferta. E o lobo falando, não precisa me rejeitar completamente, pode levar o tempo que quiser para ficar pensando. Prota disse que estaria mentindo se dissesse que não estou interessado. Mesmo assim, não quero exagerar e ser um pouco ganancioso. E é claro, a orientação da deusa é bem valiosa para mim. Então, naturalmente, pensei como podemos realizar isso juntos, hein? E o lobo perguntando, de que forma você está pensando falar para mim? Prota fala que se a deusa me considera um amigo, os Illuminatis virariam meus amigos também. Portanto, você, o Duque da Onda Azul, também seria meu amigo, certo? Estou dizendo que deveríamos formar uma aliança entre nossos grupos, uma aliança entre minha equipe e os Illuminatis, não entre o Tigre Branco e os Illuminatis, entendeu? Eles vão chegando no aeroporto, onde já tem um avião esperando por eles. Afinal, independente da força do Tigre Branco, não é o bastante para ignorar os Illuminati. Tem certeza que isso vai ser um grande apoio para suas futuras atividades no Tigre Branco, hein? Já fica falando, Jin, eu esqueci de te falar uma coisa, precisa tirar os sapatos antes de entrar no avião. E ele fica falando, sim senhor, pode ter certeza. E o Prota fica sorrindo, vendo que ele acreditou numa coisa dessa. E o pessoal dos repórteres já ficam dizendo que tem várias notícias insanas para falar, anúncios urgentes, que a equipe do Tirano vai para a Europa nesse momento, vai dar uma volta. E o Jorginho falando, ei, para de ficar grudado em mim, olha no seu próprio tablet, tá quente aqui. A Maria fala que o dela tá carregando, passa rápido pra cá que eu quero ler. Fica falando como esperado do meu querido, opa, ele sempre brilha, não importa onde vá. E o Jorginho falando, pode fechar essa boca, vai acabar babando no tablet desse jeito, minha parceira. Mesmo se o Seong estiver vindo bem ali, tu vai continuar babando desse jeito. A Maria já fica procurando onde tá. E o Jorginho rindo da cara dela, falando, caramba, você acreditou mesmo, hein, sua fã doida, devolve meu tablet agora. A Maria já mete a bicuda na costa dele, porque ele tava enganando ela. E o Prota já vem perguntando, o que vocês estão fazendo aí, meu parceiro? O Jorginho já fica pedindo pra ser salvo. E a Maria fala, você está aqui, opa, você deve estar passando mal, hein? Não está se esforçando muito. A Maria fica dizendo pro Jorginho que vai abrir a cabeça dele se ele falar merda. Só pra lembrar, ele vai sentar do lado dela. O Jorginho fala, calma, eu só estou meio tonto desde de manhã, só parei pra descansar agora. A Riebin já vem toda chegandinho, falando, oi pessoal, cheguei. A Maria já fica abraçando ela, falando, olha, você também veio em Riebin.
E o tio dela já fica falando, querida Riebin, por favor, tome conta dela se possível. Falando, eu não consegui fazer minha sobrinha desistir de te seguir e aprender o máximo possível com você. O prota manda ele não se preocupar. A Riebin é como uma sobrinha pra mim também. E o tio dela fica falando, obrigado, muito obrigado por isso. E o prota já fica chamando o pessoal, falando que parece que todos estão aqui, hein. Está na hora de irem, vamos pra lá. E o diretor Lee aqui, todo bravo, falando, os juniores novatos são os últimos a chegar, hein. Vocês estão se achando demais. O Kang já fica falando que por causa do Seong, ele, o punho da tempestade, caiu numa maré de má sorte. Nós pagamos o papel de palhaço porque você nos pegou desprevenidos. Mas agora as coisas serão diferentes. Os anciões também estão conosco nesta viagem de negócios. Então vou acabar com você. Cai na graça de todos eles. O prota só vai passando por ele, cagando, fingindo que ele não existe. E só dá um sorrisinho todo debochado. E o lobo falando, então você está aqui, hein? Sabe o quanto eu fiquei te procurando, meu parceiro? E o Kang falando, porque o Duque da Onda Azul está aqui, hein? Não tô entendendo. O prota falou, vai voltar pra casa hoje, meu parceiro? O lobo azul fala, que surpresa, eu comprei outro bilhete pra conversar com meu amigo antes de voltar. E o Kang nervoso falando, que? Não entendi nada do porquê estão falando em outra língua, mas definitivamente entendi a parte de amigos. Esses dois são amigos. Escutei rumores sobre o Duque da Onda Azul tentar recrutar o Seong, mas pensei que era mentira. Ele tem contato com vários clãs segredo. O prota fala, tá bom, é ótimo saber que estou indo com um amigo, hein? E o lobo fica falando que está feliz em ouvir isso. E o diretor ali pensando, então ele realmente foi pro quartel-general aquela vez, hein? Ele é amigo desse cara, cometia um erro. O diretor ali fala que mesmo o Duque da Onda Azul tem um alto rank, como ousa me ignorar depois de vir até aqui, hein? E o velho já vem chegando, falando, todos vocês já estão aqui, certo? Todo mundo já fica curvadinho. E o prota fica lá, apenas olhandinho, falando, eles são os anciões que o diretor executivo falou, certo? Ele chamou de monstro que representa o Tigre Branco, os jogadores da primeira geração que construíram a fundação do clã Tigre Branco, junto com Jeon. E o Ongjin já fica falando, então, eles são os garotos levando a companhia ao auge atualmente, hein? Basta um olhar para dizer que eles dariam ótimos soldados se eu transformar todos em cadáveres. O Hong já fica falando, não diga isso, crânio. Eles vão pensar que você tá falando sério, meu parceiro. E o guerreiro monárquico Jaegal fala, pare com isso vocês dois, a gente não tá aqui pra conversa. E o prota já fica lá curvadinho, falando que se a divisão de estratégia futuras é o cérebro e a espinha do clã Tigre Branco, então a Câmara dos Anciões são as garras e as presas ocultas. Os boatos sobre eles só falam sobre serem cruéis, mas eles se juntaram a nós do nada, especialmente o guerreiro monárquico maligno Jaegal. Não seria fácil convencê-lo a vir, até mesmo para o diretor executivo. Parece que ele perguntou ao mais esperto dele sobre a melhor chance de pôr as mãos na quinta escritura, hein? Das 7 escriptas. E o Jaegal falando, você deve ser o Seong, hein? Aquele de quem o diretor vem falando, você sabe quem eu sou? E o prota pensa no monstro ancião, o primeiro da Câmara dos Anciões que decidiu matar milhares de pessoas, gritando em agonia, depois de serem mergulhadas em energia demoníaca durante a quebra de Pohong. O prota fala que é um prazer conhecê-lo, só ouviu algumas histórias. E o Jaegal falando que elas devem ter sido boas histórias, hein? O prota fala que não significa que você viveu tanto quanto as histórias que te procedem, meu parceiro. E o Jaegal falando, bom, você é esperto, hein, garoto? Você deve ter trilhado um caminho parecido com o meu. Deve ter sido uma boa referência, hein? Com um sorriso todo maligno na cara. A calamidade do Tigre Real está tentando se infiltrar no corpo dele nesse momento. Mas o prota ativa sua habilidade para defender a intrusão externa. Uma maldição. Fala que ele é mais forte que o Guildhall, hein? Defendendo aquele poder. E acabou.